Chegamos a mais uma microaula do nosso aulão sobre plano de trabalho em gestão escolar. E eu já quero saber de você, gestor, gestora, como é que está sendo aprender um pouco mais, como é que está sendo para você essa experiência de refletir um pouco mais sobre o contexto da sua escola, sobre o desenvolvimento de ações. Nós estamos chegando agora a essa terceira aula, a gente vai conhecer duas ferramentas, mas eu quero que você conte aqui para mim, já nos comentários, que você me diga se está gostando, se está fazendo diferença para você, que você curta, que você converse comigo lá nas redes sociais. Enfim, me conta como é que está sendo essa experiência aí para você, tá bom? Bom, como eu comentei na aula anterior, eu vou apresentar aqui dois caminhos, tá? Dois caminhos para que você possa analisar, são duas possibilidades para analisar um contexto sobre o aspecto da gestão escolar. Paty, posso usar as duas formas para analisar o contexto da minha escola? Pode, você vai entender por quê já. Mas quais são esses caminhos, primeiramente? O primeiro deles, eu vou falar, fala sobre a análise das dimensões da gestão escolar. Então, se você buscar na literatura, se você buscar... Isso tem bastante coisa publicada, tá? Que existem as 4 dimensões principais da gestão escolar. Você pode fazer o seu diagnóstico quando olhar para a escola em específico, a partir dessas 4 dimensões. É algo que eu super recomendo para quem quer analisar o contexto de uma escola, de uma maneira geral. Nas minhas aulas de estágio supervisionado em gestão escolar, é assim que a gente começa a desenvolver a avaliação da escola. Por quê? Porque essas dimensões, elas permitem que a gente olhe para a escola como um todo. E a segunda ferramenta é a análise SWOT. É uma ferramenta que nasce lá na área de gestão, lá no campo da administração, que é muito utilizada também para a gente desenvolver o quê? Um plano estratégico para qualquer tipo de organização. Aqui a gente olha para a escola como uma grande organização. Qual é a diferença entre as duas? Quando eu falo da análise SWOT, ela me permite olhar a escola como um todo também, mas eu não trabalho dimensões específicas, eu vou olhar no sentido macro. E uma outra coisa que a análise SWOT ajuda muito, daí fica a dica para você que de repente é diretor de rede, ou você que trabalha em secretaria de educação e coordena equipes que são responsáveis, superintendentes ou supervisores, que são responsáveis por gestores de escola, você pode fazer análise SWOT para analisar a sua equipe, um grupo de trabalho. Então, a ferramenta de análise SWOT ela é mais flexível para você utilizar para fazer diagnóstico. Mas fique tranquilo, fique tranquila, que nós vamos conhecer as duas aqui na sequência, tá? Bom, vamos lá. Falando primeiramente da análise SWOT. A análise SWOT ela tem, então, um contexto macro. Contexto macro no sentido de quê? Nós não trabalhamos em específico elementos que são da escola, que são da educação. Mas eu vou eleger 4 elementos, eu vou avaliar 4 aspectos, né? Não eleger elementos, não, vou avaliar 4 aspectos. Primeiro, quais são as forças que existem na minha escola? Exemplo, uma força, eu tenho uma equipe, um time docente que é muito experiente, tem uma formação eu tenho uma equipe que é muito coesa, eu sou uma pessoa muito disposta, enquanto gestora, à mudança. A minha escola tem abertura para investimento, para coisas que eu precise realmente desenvolver, ou que eu preciso implementar. Então, assim, quando eu falo de força, eu olho para aquele interior da escola de maneira macro, veja, eu olho para aquele interior da escola, ou para o interior de um grupo, ou interior de uma sala de aula, se você é professor e de repente quer usar a análise SWOT no contexto macro da sua sala de aula, mas eu olho internamente quais são as forças. Por que é importante identificar as forças? Porque nós vamos usar isso a nosso favor no desenvolvimento do plano de ação. Se eu tenho, por exemplo, do meu corpo docente, um grupo que é muito experiente, que é muito coeso, que é muito dinâmico e disposto a ajudar, e de repente lá nas fraquezas eu tenho um outro grupo
que não tem essas mesmas características, eu posso desenvolver um plano de ação, um plano de trabalho, em que esse grupo mais forte me ajude a desenvolver o grupo que precisa de apoio. Percebe? Isso é usar a favor. Então, já vamos falar das fraquezas. Ainda olhando para esse interior, da mesma forma que eu identifiquei as forças, eu vou identificar as fraquezas. Se eu posso estar em uma escola que é o contrário do exemplo anterior que eu trouxe aqui, que é uma equipe ainda inexperiente, que precisa muito do apoio do coordenador pedagógico, da coordenadora pedagógica, precisa estar muito por perto. É uma equipe que ainda é insegura para lidar com os pais, pode ser uma fraqueza. Outra fraqueza é a dificuldade de trabalho coletivo, o grupo, os profissionais da escola têm dificuldade de trabalhar juntos, é uma fraqueza. A pouca participação dos pais, às vezes, nas questões da escola, é uma fraqueza. Eu vou elegendo isso e vai anotando, tudo olhando para aquele interior do funcionamento da escola. O que tem ali dentro, o que não tem ali dentro, o que tem você coloca como força e o que falta e seria necessário você coloca como fraqueza. Você levanta essas informações nessas duas primeiras etapas. Por que eu elejo aqui as fraquezas? Você pode observar, como eu coloquei aqui no slide, para definir ações para fortalecer. Então, se eu tenho uma baixa adesão na reunião de pais ou uma baixa adesão dos pais em ações que são desenvolvidas pela escola, eu já começo a pensar que ações que eu posso desenvolver para acabar com essa fraqueza, tornar essa fraqueza uma força. Então, é isso que a gente precisa fazer. Mas antes de desenvolver ação, eu tenho que entender o que está acontecendo. Eu tenho muito retrabalho lá nas atividades de secretaria, ou nas atividades de planejamento, ou na minha atividade enquanto gestor. Então, qual que é a fraqueza? Eu já tive caso, por exemplo, que durante o trabalho de consultoria, a fraqueza que foi identificada era a dificuldade da gestora em lidar com planilha. Isso a gente resolve com treinamento, é treinamento mesmo. Você vai fazer um curso de treinamento para entender um pouco mais de planilha e está resolvido o problema. Então não tem por que a gente sofrer, às vezes levar um problema adiante, quando você enxerga essa fraqueza e consegue entender qual é a solução. Lembra do exemplo que eu trouxe anteriormente, do diagnóstico médico? Eu entendo onde é a dor e para eu conseguir colocar o melhor tratamento, fazer o melhor tratamento. Aqui é a mesma coisa. Então, forças e fraquezas aqui, olhando para o interior da escola. Quando eu falo de oportunidades e ameaças, eu estou expandindo um pouco mais. É o contexto macro da escola, mas daí eu vou olhar um pouquinho para o ambiente externo. Exemplo, quais são as oportunidades que eu tenho, mesmo que seja ali, ações, se eu tenho uma baixa adesão dos pais, que oportunidades eu tenho lá fora da escola, em contato com as famílias, em contato com a comunidade, que possa se tornar uma força da escola. Então, eu posso, de repente, ter pais que queiram estar mais envolvidos naquele contexto e eu ainda não consegui dialogar com esses pais. O que tem fora dessa escola que eu posso explorar e transformar em forças. Então, oportunidades são aqueles elementos que a gente vê, que a gente olha, um profissional que eu vejo que eu poderia trazer para conversar com a minha equipe, que poderia conversar com a minha escola, quando eu olho para um curso que eu posso levar para a minha rede, o que está fora não faz parte da operacionalização da escola, não faz parte do contexto da escola, mas é uma oportunidade que eu posso o quê? Explorar. Quando eu exploro oportunidades, eu transformo em força. Eu começo a transformar em força, eu começo a transformar em diferenciais. E quando eu falo de ameaças, eu olhando para esse contexto da escola, entendendo o que ameaça o bom funcionamento da escola, fora principalmente, que eu preciso resolver ou eliminar. Então aqui, eu posso identificar ameaças dentro da escola também? Aqui a gente vê como fraqueza, tá? Por quê? Porque isso aqui eu vejo tudo como externo. Esse oportunidade de ameaça é a ferramenta, tá? E forças e fraquezas aqui. Conflito entre as pessoas da equipe é uma ameaça? Não é uma ameaça porque eu estou olhando dentro da escola, então é fraqueza.
O que seria uma ameaça? Por exemplo, bem prático, recentemente, elaborando um plano de ação com uma gestora, uma das ameaças que ela tinha era que a escola era localizada em uma região que era muito perigosa. Então, a ameaça que tinha era justamente o quê? A entrada e saída na escola devido ao lugar que a escola estava localizada. Então, como que ela conseguiu desenvolver ações? Ela mobilizou ela com a equipe, com a escola, mobilizou a comunidade escolar para que aqueles momentos de entrada e saída da escola ela contasse com o apoio dessa própria comunidade para ser seguro a chegada e a saída dessas crianças, desses jovens. Estou dando um exemplo, mas você vai olhar para fora da tua escola o que te ameaça, né? O que pode ser uma ameaça que eu precise eliminar ou que eu precise resolver, tá? Então aqui é essa primeira ferramenta. Conta para mim se você já foi tendo ideias que você pode levantar aqui ou daquela listinha anterior que você fez, se já tem aspectos ali que você consegue trazer até aqui e encaixar em força, fraqueza, oportunidade e ameaça. Lembra da lista que eu falei? Faz aleatoriamente na nossa aula 2? Aqui você pode começar a encaixar aqui dentro desses quadrantes, força, fraqueza, oportunidade e ameaça. Faz isso, conta pra mim. Se quiser contar pra mim lá na rede, pode ir lá contar na rede ou comentar aqui embaixo e eu já volto na nossa próxima aula que eu vou apresentar a próxima ferramenta de avaliação, que são as dimensões aqui da gestão escolar, tá bom? Espero na próxima aula. Até lá!